Nesse vídeo eu quero bater um papo com você para te deixar tranquilo. Meu objetivo é te deixar relaxado, indo contra a ideia que você está pensando agora que não tem espaço para você no digital ou que o digital está muito saturado. Bem, primeiro de tudo, vamos para a parte racional da coisa. O digital não tem como estar saturado, porque os problemas não se saturam e a escala do digital é imensa, ou seja, é uma montanha, um Everest de problema que tem para ser resolvido. E esses problemas são multiplicados pelas quantidades de pessoas que você atinge pela tua língua, e cada pessoa que você atinge tem mais uma montanha de outros problemas. Então, desde a pessoa não sabe como fazer uma pipoca caramelizada até na profissão dela, ela não sabe como ganhar mais dinheiro com o que ela já faz no dia a dia. Racionalmente você já entende por aí. E aí, se a gente pensar a quantidade de pessoas que existem no Brasil, mais de 200 milhões de pessoas, bem, você vê que as pessoas têm uma coisa muito grande delas, né? E a maior parte já tem acesso à internet. Se você reparar, isso ajuda a você entender o porquê que você pensa dessa forma. Tem poucos grandes players no digital sobre determinados assuntos. Então, se você pensar em finanças pessoais, tem poucos caras que sempre você está vendo. Sei lá, qualquer outro tipo de problema, você vai ver que tem alguns players ali que sempre aparecem, que são caras mais antigos, os caras que botam mais dinheiro de tráfego, e você sempre está vendo. Isso faz parecer que sempre você está vendo o mesmo cara. Sempre você está vendo mais do mesmo. Porque esses caras aparecem muito. Só que abaixo desse iceberg é muito maior do que você imagina. Existem muito mais pessoas fazendo, claro, o que você talvez queira fazer, mas existe uma quantidade absurda de pessoas precisando que alguém ajude a elas a resolver aqueles problemas. E, obviamente, existem 3 giganichos: saúde, relacionamento e dinheiro. Porém, existem os subnichos e existem o santo graal, a forma mais lucrativa de você se posicionar online, que é com a sua microautoridade. Você se posicionar através de uma microautoridade, que é um problema muito específico, que doa muito para uma quantidade muito grande de pessoas que estão dispostas naquele momento a pagar. É essas pessoas que você quer. Pois bem, vou te contar alguns alunos e mentorados que eu tenho, o que eles fazem para você entender como tá longe de saturar o mercado digital e tá longe de você achar que o conhecimento que você tem é pouco valorizado, poucas pessoas querem, ou a sua verdadeira verdade, o teu sistema de crenças não tem fit com as pessoas que você quer chegar, ou seja, as pessoas não querem saber de você. Você imagina isso, que, porra, quem vai querer saber de mim? Quem vai querer saber do que eu penso? Quem vai querer saber do meu dia a dia? Quem vai querer saber o que eu posso fazer por essas pessoas? E você está redondamente enganado. Ó, ontem, não, quinta-feira, não, foi ontem mesmo. Ontem eu estava conversando por WhatsApp com uma pessoa que não é minha aluna e não é minha mentorada. A gente está conversando para fechar. E ela gravou lá no meu estúdio no Rio de Janeiro um curso, e aí por isso que eu fui falar com ela, eu não a conhecia, um curso para pessoas que querem montar barracas em feiras para vender algum produto. Não é feira que vende fruta, essas feiras assim, temáticas, feiras de bijuteria, feiras com perfume, feiras regionais, feiras de uma cidade, sabe? E ela observou que as pessoas não sabiam muito fazer isso. Ela tem uma feira que tem 3 pontos no Rio de Janeiro, e ela quis gravar um curso para ensinar as pessoas a venderem mais nas feiras. Cara, faz muito sentido. Faz muito sentido. Por que faz muito sentido? Primeiro, você já parou para pensar a quantidade de feiras que tem, a quantidade de barracas que tem, e essas pessoas, será que elas têm um mínimo de empreendedorismo necessário para poder fazer? E fora isso, e as pessoas que pensam olhando para essas barracas e falam, cara, eu acho que eu não quero trabalhar em CLT de novo não, acho que eu quero abrir uma barraquinha dessa aí, tem tanta gente aí, tem um fulano de tal que tá há anos nessa feira, ele vive, né? Então deve ser bom, pode ser bom, eu posso
criar um negócio. Talvez essa seja a forma com menos barreira de entrada para que eu comece no mundo do empreendedorismo. Enfim, sei lá, ela percebeu isso. E faz muito sentido porque ela ensina as pessoas, ela vai lucrar com isso, com o conhecimento que ela tem, e essas pessoas naturalmente vão querer estreitar relacionamento com ela e assim ela consegue divulgar também as feiras e tendo assim feirantes, pessoas em barracas mais comprometidas e com conhecimento mais aprofundado, com potencial de resultado maior dentro das feiras delas. Ou seja, a feira fica uma feira melhor para o cliente final dela, que é a pessoa que está lá na feira. Então faz muito sentido dentro do ciclo produtivo dela fazer isso, um curso para ajudar pessoas a montarem barracas em feira e lucrarem com isso, né? Inclusive, se você quer gravar o teu podcast, cursos criativos, transmissão ao vivo, você quer fazer qualquer coisa em termos de audiovisual para o marketing digital, eu posso te ajudar. Eu sou fundador da Nice 4, que é uma produtora que a gente faz isso. A gente tem um estúdio, inclusive, na Barra, no Rio de Janeiro, para você gravar seu podcast, gravar qualquer coisa. Externamente a gente também faz. Eu vou deixar aqui embaixo o nosso site. Vou te dar outro exemplo. Eu tenho uma aluna do meu programa de acompanhamento e ela é fisioterapeuta. Só que ela se destacou nessa área pela questão de negócio. Ela criou uma clínica, ela começou a ter muitos pacientes, ela começou a ter um resultado financeiro muito legal. E ela pensou em ser fisioterapeuta, mas ajudar outros fisioterapeutas a montarem as suas clínicas. Ela não está ensinando fisioterapia, ela não está ensinando técnica, ela está ensinando negócio, mas negócio para fisioterapeutas. Poxa, será que você não tem nenhuma competência que você desenvolveu a ponto de compartilhar para alguém ter um resultado? De repente você consegue vender algo, você conseguiu passar num concurso, ou você consegue aprender uma habilidade, você tem uma habilidade que você conseguiu aprender e você possa compartilhar? Será que não? Para pensar. Vou te dar outro exemplo. Eu tenho um aluno que ele sempre foi muito bom na área comercial. Ele lidou com times comerciais, ele criou times, e aí do zero várias vezes, e ele dava muito resultado para bancos com os times comerciais que ele fazia, além de ser um ótimo vendedor. O que ele ensina? Ele ensina empresários a baterem suas metas construindo times comerciais de padrão de banco. Ou seja, ele usa as técnicas de banco para poder criar esses times comerciais e fazer com que esses empresários batam suas metas. São coisas completamente diferentes que eu estou te falando aqui. Vou te dar outro exemplo. Eu tenho uma aluna que eu nunca consigo falar direito, ela é odontopediatra, dentista de crianças, só que ela é especializada em um tipo de aparelho, ou seja, ortodontia para crianças, um tipo de aparelho que utiliza uma determinada técnica que dá muito resultado para o paciente e é muito lucrativo para o dentista. Então, na realidade, ela está ensinando técnica, mas é técnica para lucro. A área dela é saúde, mas ela está ensinando, focando no giga nicho, dinheiro, porque ela fala para dentistas. Então imagina, dentro da profissão dela, tem uma técnica que é mais lucrativa, que ela ensina mais com o objetivo do lucro e, obviamente, claro, de dar um bom atendimento, mas ela não fala para os pacientes, né? Ela fala para os dentistas. E eu posso te dar um monte de exemplos sobre isso. Eu tenho uma outra aluna, eu sei que eu estou falando vários exemplos, mas é para fazer você pensar sobre você e sobre as suas competências e o que pode ser, dentro dessas competências, mais valorizado online. Eu tenho outra aluna que também é dentista, só que aí ela é de prótese. Ela faz o dente, sabe? Eu não sei o nome. Ela desenha e faz o dente e dá o dente lá pro cara implantar. Só que ela não ensina isso. Na história de vida dela, ela tinha uma empresa aqui no Brasil, encheu o saco por conta de segurança, um monte de coisa, e uma oportunidade boa que ela teve, inclusive, também, ela foi para Nova York e foi fazer isso lá. E ela passou por um processo difícil de imigração, porque tem questão de documento, chega lá, como é que você começa uma nova vida, como é que abre uma conta num banco, qual é a questão documental,
as questões emocionais, como é que se lida com isso, vale a pena, não vale. Então, hoje ela fala para dentistas como ela que querem ganhar em dólar nos Estados Unidos ou no Brasil. Ficarem, né, no Brasil ou irem para os Estados Unidos e ganharem em dólar. Imagina a quantidade de coisas que você pode fazer. Agora, aqui tem um ponto extremamente importante. Tudo que você fizer tem que ser focado em um problema que já existe, ou seja, tem que ter uma demanda para aquilo ali, tem que ter pessoas que queiram resolver aquele problema, muitas pessoas, e essa dor seja aguda a ponto delas meter a mão no bolso delas e pagarem você para você ajudá-las. Então, nesse último caso, como eu falei, a pessoa está tão de saco cheio do Brasil, ou ela passou por algum tipo de violência e ela tem um basta e ela quer sair daqui, ou ela tá ganhando dinheiro e não tá conseguindo ter tempo com a família, enfim, está doendo a ponto dela falar, cara, eu preciso ganhar em dólar, seja aqui no Brasil, ou seja indo morar fora. Tem que estar doendo, não pode ser qualquer coisa. E se você olhar lá para o Covidão, né, quando rolou, e o digital explodiu muito com pessoas querendo desenvolver novas competências porque tinham um tempo ocioso. Foi um ponto em comum ali. É claro que existem pessoas que querem aprender violão, querem aprender tocar, sei lá, qualquer instrumento, querem aprender a fazer pipoca. Sempre vão ter pessoas que vão querer, né, aprender alguma coisa nesse sentido. Agora, para você poder cobrar mais caro, para você poder dar mais acesso a você e assim fazer com que as pessoas possam pagar mais por isso e também para você deixar um legado mais interessante de transformação real, realmente pegar a pessoa de um ponto A e levar ela para um ponto B, você de fato mudar a vida daquela pessoa, você ser um divisor de águas na vida daquela pessoa, ser importante na vida de alguém, você precisa vender uma transformação e não um resultado. Você precisa vender uma transformação e não uma competência. Você tem que vender uma nova vida para essa pessoa. Isso é bom para todo mundo, para o seu bolso, para o seu coração e para a vida da pessoa. É isso que eu queria falar para você. Se você gostou desse vídeo, curte agora esse vídeo, se fizer sentido para você, obviamente, se inscreve também aqui nesse canal. E se você quiser ajuda para organizar isso da tua vida, criar um diagnóstico do teu momento digital e um plano de ação, o que você deveria fazer, um passo a passo claro, eu tenho uma consultoria gratuita de 45 minutos. Eu e você, não é ninguém da minha equipe. A gente vai estar olhando para o teu momento, entendendo os conhecimentos que você tem e como você deveria vender na internet isso. Ajuda demais essa consultoria, porque você vai ganhar tempo, você vai pegar muito valor de mim de uma forma gratuita. Aí no final, nos últimos 2 ou 3 minutos finais, se eu achar que você pode ser um aluno ou um mentorado, eu vou te dar 2 possibilidades. Cara, se você quer continuar comigo de uma forma mais próxima, você pode ter isso aqui, um programa de acompanhamento, ou isso aqui, que é uma mentoria. O link está aqui embaixo, clica e agenda o teu momento comigo. Bem, eu de verdade, e esse é o recado final, quero que você entenda que a sua verdade é muito importante. Quem você é e a habilidade que você vai construir de conseguir passar isso para as pessoas através dos conteúdos é muito importante. Para elas e para você. Para elas de uma forma óbvia, é claro, você pode ajudar pessoas, mas para você, tirando a questão do dinheiro, é a forma mais fácil de você deixar um legado. É quando você senta, bota uma câmera e fala sobre algo. É muito fácil as pessoas olharem depois que você partir e verem que você estava preocupado em construir algo grande, que você queria fazer a diferença e você estava indo contra todas as dificuldades que você tinha para poder fazer isso acontecer. Isso é muito admirável, né? A gente deixa de ser apenas uma fotografia que estava na parede e depois foi para a gaveta e depois sumiu numa mudança, para ser uma pessoa lembrada pela família pelo que você fazia, pensava, acreditava. Então isso tudo é muito empolgante. Espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo no próximo.